Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui. Hoje é uma terça-feira, dia 15/3/2022. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos e às terças-feiras nós fazemos um culto que é o estudo das doutrinas bíblicas. Esses estudos, meu nome é Hélio, né? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Hélio Piovesan, sou pastor dessa igreja, né? E nós fazemos esse estudo bíblico de terça-feira para dar argumentação para você que é crente e você que evangeliza, você que fala de Jesus para as pessoas. Nossa intenção é dar argumentação para você, para que você consiga argumentos para se expressar e falar das coisas de Cristo. Então, o nosso trabalho aqui basicamente é fazer estudos para que você, na hora que for pregar o evangelho, você possa ter argumentos sólidos, argumentos bons. Então, nós temos vários estudos já publicados aqui no YouTube e fica à vontade para você assistir e eventualmente fazer perguntas até, tá bom? Então, seja bem-vindo. Hoje quem vai trazer a palavra é o pastor Valdo, ele que vai falar sobre a existência de Deus. Será que Deus existe mesmo? Eu já preguei sobre isso, já falei os meus argumentos, agora o pastor Valdo vai trazer os argumentos dele que possa talvez te ajudar a se inteirar desse assunto. Então, você é bem-vindo, o nosso convidado, esteja à vontade para fazer perguntas. Nós temos um canal nós temos um canal no YouTube e temos um site, www.igrejadeinterlagos.com.br. Aqui do lado esquerdo tem os horários dos nossos cultos e aqui em cima, no botão, tem um botãozinho lá que se chama ao vivo. Aí você procura aqui o horário do culto e clica no botão ao vivo que você vai cair nessa sala aqui e vai participar conosco. Só pedimos para que você, ao entrar, entre com o microfone e a câmera fechados. Tá bom? Então, eu queria fazer uma breve oração e abençoar esse momento, pedir para que Deus esteja no comando nesses momentos. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe agora o pastor Valdo, a família dele, e livre-os do mal, Senhor. Põe na boca deles, Senhor, as tuas palavras e que elas sejam profundas e sejam gravadas no nosso coração, Senhor. Te pedimos isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Então, pastor, querido, é com você. Pode abrir a câmera. Bom, queridos irmãos, nós temos já há algum tempo tratando desse assunto a respeito aí da existência de Deus, né? Nós vivemos assim num tempo que é muito favorável, né, para a igreja esse tema. Por quê? Porque os argumentos são muitos, né, a favor da existência de um ser transcendente, né, que nem tudo se resume na matéria, né, e que a ciência ela já deixa muito claro que o cosmos não é toda a realidade. O cosmos apenas faz parte parte da realidade. Existe algo além, né? Nesses grupos aí de WhatsApp, teve uma pessoa, né, que ele mandou lá. É um grupo que a gente tem, pessoal que lida com barragens, tem segurança de barragens, e esse grupo ele era específico para tratar de assuntos de ordem técnica, né? Mas sempre tem aquele que gosta de postar coisas a mais, né?
Então, teve uma pessoa que postou dizendo que a filosofia, ele disse mais ou menos assim, né? Que a filosofia, ela fala que existe ali na existência de um quarto escuro, a filosofia fala que ali existe um gato, lá dentro daquela sala, né? E aí já o religioso, ele dá certeza de que aquele gato existe, né? A filosofia, ela suspeita que aquele gato existe e o religioso, ele dá aquela certeza que tem um gato ali na sala. E a ciência vai e acende a luz, né? Que mostra que realmente não tem gato nenhum naquela sala. Então, isso daí ele tentou, de alguma forma, ridicularizar, né, aqueles que, que creem em Deus, né, os religiosos, né? E eu respondi com poucas palavras. Eu simplesmente disse para ele o seguinte, que a ciência, ela responde apenas parte da realidade concreta, né? Então, a ciência, ela não explica tudo, tá? Hoje eu queria falar um pouco sobre alguns argumentos, né, que o William Lane Craig, eu não sei se vocês conhecem o William Lane Craig, ele é um professor de filosofia, né, que ele tem doutorados na Inglaterra, doutorados na Alemanha. Ele talvez seja um, um estudioso, né, desse assunto, mais convidado em debates, né? Quem gosta de debate sobre esse assunto já ouviu falar no William Lane Craig. Então, ele usa de argumentos assim que irrefutáveis, né? Tanto é que os debates, ele vence todos os debates, né? E sempre ele nessa posição de defender a Deus contra aqueles que são ateus ou agnósticos, né? Eu achei interessante, aqui, né, nesta noite, né, passar aqui para vocês os argumentos que ele tem usado, né? Já há um bom tempo. Ele tem usado e tem vencido os debates porque realmente não tem como refutar esses argumentos. É claro que nós não vamos entrar muito em detalhe, né? Já que o propósito nosso aqui é explicar a razão da nossa fé, da fé que há em nós, conforme fala lá na palavra de Deus, que está em Pedro, 1 Pedro, eu rapidamente, eu acho aqui, ó, está em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, que diz assim, ó, antes, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, ó, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a questão da apologética, né? Apologética, o que é? Apologética nada mais é do que a defesa da fé, né? Então, isso é bíblico. Então, Pedro, ele nos dá aí esta orientação, né? De nós carregarmos, de estarmos munidos de argumentos para poder estar mostrando, passando a razão da nossa fé. Então, o que eu acho assim, mais interessante na palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela é para todos, né? Inclusive, o Senhor Jesus deixou muito claro que ele revela a sua palavra para os humildes, né? E essa palavra, os seus mistérios, quem tem dificuldade de conhecer mesmo a palavra de Deus são aqueles que se dizem sábios e entendidos, né? Assim o Senhor Jesus deixou muito claro. Então,
a pessoa que tem uma experiência com Jesus Cristo, uma experiência de conversão, uma experiência com o Espírito Santo, ele tem toda a convicção que ele precisa da existência de Deus, né? Por quê? Porque Deus, ele atua na vida dele. Isso é uma promessa que Jesus nos deu através do Espírito Santo, né? Tanto é que é recomendado na Bíblia um batismo com o Espírito Santo, né? Ou seja, o Espírito Santo agir na nossa vida, agir no nosso interior, tomar o nosso corpo, né, como morada, já que a igreja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é onde ele vai atuar, onde ele vai agir com um propósito maior, que é de transformar o nosso ser, né? Moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo. Então, quem tem essas experiências, né, nenhuma explicação científica é necessária, né? Assim como também para o ateu, toda explicação, né, para eles também não adianta você querer explicar que eles jamais vão crer em Deus, a não ser o dia que realmente eles abrirem o coração, né, para a verdade e serem libertos, abrir o coração para Deus, para que essa barreira da descrença ser quebrada, né? Então, irmãos, agora nós vivemos num tempo, em tempos, né, que as evidências científicas elas têm apontado realmente para a existência do transcendente, né? Aí no século passado, com o avanço aí, né, do estudo aí do darwinismo, no caso, né, a teoria da evolução, então era uma época muito difícil para o crente. Por quê? Porque toda a ciência ela abraçou a teoria da evolução como uma verdade, sim, como um fato científico. Apesar de ser conhecido como teoria, mas ela foi tomada, né, pelo estabelecimento científico como um fato, né? Assim como existe a lei da gravidade, né, que qualquer um percebe claramente esta lei, a lei da gravidade, não tem como questionar, não existe pessoa nenhuma que não tem como ser questionada a lei da gravidade. Eles colocavam a teoria da evolução nesse mesmo patamar, nesse mesmo peso, né, de verdade, que a teoria da evolução ela foi comprovada assim como a lei da gravidade é comprovada. Então, isso daí, irmão, foi colocado como algo inquestionável. Então, ou seja, existia uma explicação, né? Quer dizer, a matéria ela explicava tudo, né? O próprio cosmos seria tudo que existe, né, está no cosmos. Então, na verdade, a ciência ela fez um pacto com o materialismo filosófico, né? E isso daí decorreu durante muitos anos até que as novas descobertas científicas, né, começou a apontar para um outro lado, tá certo? Começou a mostrar aí, nós já fizemos estudos aqui sobre o design inteligente, né, que nos explica sobre o DNA, que o DNA é uma informação, né, que a informação só existe uma fonte, né, de onde vem a informação, tá certo? E isso vem de uma mente, né, quando a inteligência, e isso é algo abstrato, né, algo que está fora, né, do cosmos, né? Então, assim como tem a complexidade irredutível, que são os nanomotores nucleares, moleculares, né? Esses nanomotores nada mais são do que máquinas, né? Que tem o mesmo padrão das máquinas existentes no nosso tempo, né? E isso daí também é de uma complexidade irredutível, ou seja,
foi algo montado de uma forma inteligente. Então, existe a antevidência genial também, tá certo? Então, tudo isso daí, né, leva à existência do transcendente, né? Que é este ser, quer dizer, é algo que está além e com inteligência para que todas as coisas pudessem vir à existência. Então, nós vivemos um tempo, né? Basta você consultar um pouco, até mesmo no Google, né? Se você colocar ali, digitar ali design inteligente, você vai ter N informações, N debates, né? Palestras, e não tem como, sabe, o mundo, né? A sociedade, ela esquivar, né? Das novas descobertas científicas, né? Então, agora sobre os argumentos usados pelo William Lane Craig, eu gostaria de colocar aqui para vocês, né, esses argumentos, né? Lógico, nós não vamos aprofundar nesses argumentos, né? Para que vocês possam ter também esse entendimento, né? Esses argumentos são muito fortes, né? E que fez com que o William Lane se tornasse um imbatível, né, imbatível nos debates, né? Então tem aquele cientista muito famoso que é o Richard Dawkins. Richard Dawkins, ele não quis participar de nenhum evento onde o William estivesse presente, muito menos para debater com ele, porque ele já conhece os argumentos, ele sabe que esses argumentos são imbatíveis, né? Então, quais são os argumentos? O primeiro argumento, tá, que ele fala muito, às vezes ele usa esse como primeiro ou como segundo, que é o argumento da contingência, né? Então, na verdade, assim, ele usa 5 argumentos. Tá? Ele usa o argumento da contingência, ele usa também nos debates o argumento cosmológico, né? Ele usa também o argumento teleológico e usa o argumento moral, né? Ele usa nos debates e usa também o argumento da ressurreição. Tá? É incrível, ele lá no meio de uma academia, né, um debate de natureza científica, ele usa também para comprovar a existência de Deus, né? Ele usa o argumento da ressurreição. É onde ele, de uma forma muito interessante, ele chega a pregar ali, né? A ressurreição, o evangelho. Eu acho muito interessante essa forma, né, que ele inclusive tem usado para levar a mensagem, né? Então, o argumento da contingência é baseado em 3 premissas, né? A primeira premissa é o seguinte: tudo que existe precisa de uma explicação para a sua existência. Tá? Tudo que existe precisa de uma explicação. Né? A premissa 2, o universo existe. Né? E a premissa 3, a melhor explicação para a existência do universo é uma mente pessoal transcendente e externa. Né? E ele chega na conclusão, vamos dizer que seria a 4ª premissa: uma mente pessoal transcendente e externa existe. Né? Então, é claro, a gente ouvindo isso daí, né, tem muito que estar aí meditando em cima, né, dessas premissas. Né? A primeira premissa, né, que é a premissa que tudo que existe precisa de uma explicação para a sua existência, essa premissa, isso daí foi levantado pelo filósofo Leibniz. Né? Leibniz, ele entrou com o seguinte questionamento, né? Por que existe algo
em vez do nada, né? Por que existe algo em vez do nada? Então, existe algo. Então, tudo que existe precisa de uma explicação. E só pode ter, no caso, duas explicações. Ou este algo existe por necessidade, né? Ou seja, esse algo existe por necessidade, seria impossível que isso não viria a existir. Ou esse algo existe por contingência. O que é por contingência? Não necessidade. Ela existe não necessariamente poderia existir, né? Então, eu vou dar um exemplo, tá? A gente pega aqui, no caso, vamos pegar aqui um copo, tá? Nós estamos aqui com um copo. Esse copo, ele passou a existir quando alguém descobriu, né? Inventou um copo, inventou o copo. Ele inventou o copo e fez com que o copo viesse a existir, tá? Mas esse copo, ele vive por necessidade. Tem a necessidade desse copo existir? Não tem necessidade de existir, porque já teve um momento que esse copo não existia. Se em algum momento esse copo não existia, é porque ele não tinha necessidade de existir, né? Ele não surgiu por necessidade, sim por contingência. Tá certo? O que é contingência? Contingência é aquilo que pode ou não existir eventualmente. Tá? Então, o que existe por necessidade, né? Não por contingência. O que existe por necessidade é algo abstrato, os números. Os números existem por necessidade, né? Sempre existiu, tá certo? Mas é algo abstrato. O outro que existe por necessidade é Deus. Deus é um ser, né, que seria impossível a não existência de Deus, porque Deus existe por necessidade. Tá certo? Então, se a premissa, né, essa premissa de que tudo que existe precisa de uma explicação, ela é verdadeira. Tá certo? Você tem que ter uma explicação para aquilo que existe. Tá certo? As coisas, elas não surgem do nada, né? Tá certo? Agora, premissa 2, o universo existe. Tá certo? Se o universo existe, tem que ter uma explicação para o universo. Tá? O universo, ele existe por necessidade ou o universo existe obrigatoriamente? Tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, irmãos. O universo, teve um momento que o universo não existia. Né? Hoje, pela a teoria do Big Bang, mostra, tem até a data, é 13,7 bilhões. Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. 13,7 bilhões de anos. 13,7, é isso aí. 13,7 bilhões. Viu, Então, Valdo? A gente consegue saber, Valdo, a gente consegue saber essa data por um fenômeno chamado. Tem um fenômeno na física que mostra, um fenômeno da ondulatória, que mostra se um objeto está se aproximando ou se afastando. Então, esse fenômeno foi descoberto por um sujeito, foi utilizado por um sujeito aí que fazia astronomia, e ele percebeu que a maioria dos astros do céu estavam se afastando uns dos outros. Se eles estão se afastando, uma hora eles estavam tão pertos e tão juntos, né? E calculando essa data, chega-se a 13,7 bilhões de anos. Então, quer dizer que 13,7 bilhões de anos atrás, né, não existia. Não existia o quê? Matéria, não existia
energia, não existia espaço e não existia tempo. Ou seja, o cosmos não existia. Então, se ele não existia num determinado momento, né, ele existe por contingência. Tá certo? Então, a explicação para a existência do cosmos ele existe por contingência. Tá certo? E para que algo contingente existe, tem que existir algo incontingente para fazer com que isso viesse à existência. Esse algo incontingente que existe por necessidade, é o que eu falei, existe apenas dois aí, são os números, é algo abstrato, e Deus. Né? Algo abstrato não produz, não faz nada. Então, a conclusão que se chega com esse argumento da contingência é que a melhor explicação para a existência do universo é Deus, né? É Deus. Então, esse é o argumento da contingência. Tá? E esse argumento é quando o William Drake ele coloca em discussão, né, nos debates, ninguém consegue refutar esses argumentos. Alguns eles chegam a falar assim, não, mas só que o universo, se você não precisa de uma explicação para Deus, você não vai precisar também de uma explicação para o universo. Não. Deus tem uma explicação para Deus. Deus é o quê? Deus, ele é o quê? Ele é a causa não causada, né? Ele existe por necessidade. Agora, essa mesma explicação você não pode dar para o universo. A explicação que você terá que dar para o universo é que o universo é contingente. Então, esse é o argumento da contingência. Tá? Então, irmão, isso aí envolve... Isso é uma questão filosófica que tem essa explicação científica, usando o Big Bang. Então, isso aí corrobora por essa questão que Leibniz trouxe, né? Que porque existe algo em vez do nada. Então, essa é a explicação que o próprio Leibniz deu e que corrobora para a existência de Deus e que não tem como ser refutado. Tá? Se a premissa está certa, tem de também acreditar na conclusão. Tá? Então, esse é o argumento da contingência. Agora, o outro argumento também que ele usa muito nos seus debates, que eu acho interessante, né, nós conhecermos, principalmente os nossos jovens, né, é muito importante eles conhecerem, não precisa nem de aprofundar muito, né, nesses argumentos, mas saber que existem esses argumentos que são fortes, né, e irrefutáveis. Né? Eu acho que é muito importante o jovem que está lecionando, que está estudando, fazendo alguma universidade, né? É muito importante ter também o conhecimento desses argumentos. Né? O segundo argumento que ele usa muito é o argumento cosmológico. Né? O argumento cosmológico ele é baseado em três premissas. Né? A primeira premissa é tudo que começa a existir possui uma causa. Você nota que existe uma ligação, né, entre o argumento da contingência e também o argumento cosmológico. Né? Eles são interligados. O argumento cosmológico, então, a primeira premissa é essa daí. Tudo que começa a existir possui uma causa. Né? Ou seja, tudo que começa a existir não surge do nada. Né? Porque nada é nada. Né? Nada surge do nada. Né? A premissa 2 seria o seguinte: o universo começou a existir. Né? Conforme o pastor Hélio ele é físico. Né? Então,
E por isso que ele deu essa explicação aí sobre a idade do universo, né? Então, veja bem, o universo começou a existir há 13,7 bilhões de anos. Então, a premissa 3, o universo tem uma causa, né? O universo tem uma causa, tá certo? E que causa é essa? O que causou a existência do universo, né? Então, veja bem, no argumento cosmológico, tudo que começa a existir possui uma causa. Então, veja bem, o universo começou a existir, né? Não tinha universo. A Bíblia nos relata, né, nos diz que no princípio, né, tem ali haja luz. Né? A Bíblia, ela nos revela o seguinte, nos revela que as coisas foram criadas, né? As coisas foram criadas. E é interessante que existe ali um início e uma sequência. Tanto é que a palavra de Deus fala ali de 7 dias. Nós podemos entender que são 7 períodos de tempo, né? Esses 7 dias, existem linhas aí teológicas que atribui a 7 dias que nós conhecemos, de 24 horas, né? Me parece que os adventistas, eles creem dessa forma, né? Mas só que a Bíblia, ela fala que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, né? Isso aí está querendo dizer o seguinte, ali no caso foi Pedro que citou isso. O que Pedro está nos dizendo é o seguinte, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, quer dizer que um dia, a contagem desse dia é diferente. É uma contagem diferente, não é uma contagem de 24 horas. Tanto é que as luminárias, né, vamos dizer assim, o Sol com a Lua, foram criados depois, né? Se eu não me engano, foi no 3º dia, né? Foi criado, quer dizer, as grandes luminárias, quer dizer, no 3º dia e o 1º dia. Então, essa contagem é um período de tempo, né? Quando Jesus ele disse assim, ele falou assim, quando Jesus fazia a obra dele também no sábado, o Senhor, ele disse o seguinte, falou assim, olha, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho, né? E quando fala que Jesus Cristo é o Senhor dos sábados, por quê? Porque o sábado, né? Podemos entender que o sábado ele surgiu em Cristo. O dia do sábado, o período do sábado, surgiu em Cristo, quando Cristo veio, né? Com a sua obra, né? E foi um descanso para Deus. Então, Jesus, por isso que ele fala que ele é o Senhor do sábado. Né? Então, essa contagem bíblica são períodos de tempo. Né? E no início, quando surgiu o universo, né, conforme isso, o argumento cosmológico, que tudo que começa a existir possui uma causa. Né? Coisas não aparecem do nada. Tá certo? Então, não é o nada que fez com que o universo surgisse. Isso daí é um argumento lógico, né? E hoje a ciência admite, né, o início, né, aquela data que nós já falamos, 13,7 bilhões, já é admitido este início. Então, o universo ele começou a existir. Ou seja, o universo algo, né, fez com que, deliberadamente, fez com que o universo viesse à existência. Tá certo? Valdo, Sim. eu não consigo me conter. Esse algo aí, a gente chama na física de flutuação. Então, existiu um momento de flutuação em que houve uma instabilidade inexplicável
e aí houve então a expansão deste ponto do universo, que São hoje nós chamamos de Big Bang, tá? as Então, flutuações quânticas, não necessariamente quântica, não existe. necessariamente quânticas. Não, Uhum, não necessariamente quântica. A gente não sabe, a gente só diz que é uma flutuação. Ocorreu uma flutuação e uhum, essa flutuação causou a existência do universo. Então, a física, ela ainda não explica. Existe um prazo, existe uma época entre o momento do universo e até 300 mil anos que a gente chama de universo inflacionário. Tá certo? E esse universo que a gente chama de inflacionário não tem explicação pela física que nós conhecemos hoje. uhum. Se não tem explicação, eu vou te dar um exemplo que não existe. Sabe, foi muito oportuno, né, o pastor Hélio ter entrado. Eu vou te dar um exemplo de algo que a física também ela não consegue explicar. Tá? Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus ele chegou para o templo e falou assim, ó, cala-te na tempestade. Aí a tempestade parou. Então, aquilo ali aconteceu algo, né, que a física não pôde explicar, assim como lá nesse início, a física não tem como explicar. Um outro exemplo também. Lázaro estava há 4 dias morto, sepultado, né? Aí o Senhor Jesus Cristo chegou para Lázaro e falou: levanta-te, né? O que aconteceu ali? Aconteceu um fenômeno que a física não explica. Tanto na, no evento, no acontecimento ali daquela tempestade que Jesus mandou parar, a física não explica. Quanto à ressurreição de Lázaro, quanto o N acontecimentos, né, que Jesus proporcionou que a física não explica, isso daí chama-se milagre, né? Podemos também inferir que é o mesmo milagre que aconteceu lá também no começo. Esse daí já é o argumento que o William Gray usa, que ele é conhecido como o argumento teleológico, que nós vamos falar também, né? Então, quer dizer que existiu ali um milagre, né? Que a física são fenômenos físicos que não podem, não tem como ser explicado com a nossa física, né? Então, veja bem, se teve um início, tá? O universo teve uma causa para a sua existência, tá certo? E esta causa, ela foi transcendente, né? Ou seja, foi algo que tem muito poder, né? Algo, inclusive algo pessoal, porque ele deliberadamente, por vontade dele, ele fez com que surgisse todas as coisas, certo? Assim como eu dei o exemplo do copo. O copo não existia. Então teve alguém, né? Falei assim, eu vou criar, teve essa ideia, né? Ele, de uma forma deliberada, ele foi lá, projetou esse copo, organizou todo o equipamento, toda a máquina que ele precisava para produzir esse copo, e ele, por vontade dele, né, por motivos, né? Provavelmente ele teve motivos econômicos, ou algum motivo ele teve, deliberadamente ele produziu copo. Então, este que deu transcendente, que deu início, né, ao, ao Big Bang, esse tem que ser obrigatoriamente algo pessoal, transcendente, né, e pessoal, e com inteligência, né? Então, esse argumento também aponta para a existência deste ser, né?
Eu achei interessante, com relação a essas flutuações, teve um cientista, um ex-ateu, né? Um grande cientista que defendia muito o ateísmo, e de ateu ele passou a ser crente, que ele falou sobre essas flutuações. Ele falou que essas flutuações, né, ela aconteceu de uma forma o quê? Que algo imaterial ele trouxe influência em algo material, né? E ele está fora da matéria, entendeu? Então, esse algo imaterial que age no mundo físico, esse algo ele não é físico, ele age no mundo físico. Esse algo que não é físico criou o mundo físico, né? Então, isso aí eu creio que é um conceito assim, é um conceito que tentaram tirar o nome de Deus, né? Mas na verdade esse é o Deus bíblico, né? Então, e agora o argumento, né, o outro argumento que o William usa também nos seus debates e que não consegue refutar esse argumento é o argumento teleológico, né? O que quer dizer isso daí, argumento teleológico, né? Isso daí relaciona um fato com a sua causa final, né? É um determinado fato que mostra que existia ali um propósito, né? A explicação é esta, que aquilo foi feito não assim de uma forma aleatória ou randômica, né? Mas que sim existia, aquilo aconteceu para um determinado objetivo, um determinado propósito, né? Então, são também baseado em três premissas, né? A primeira é o seguinte, né? Isso daí está relacionado com a ciência chama de sintonia fina, né? A sintonia fina do universo, né? A sintonia fina do universo para a vida inteligente. O que quer dizer essa sintonia fina? Essa sintonia fina seria o quê? Que todos os acontecimentos eles foram minimamente calibrados através de equações, né, matemáticas, né? Então, isso daí foi calibrado. Um exemplo que nós podemos dar é a lei da gravidade, tá certo? A gravidade, ela tem uma aceleração de 9,98 ou 98, 96, eu não estou bem lembrado. Talvez o pastor Hélio vai lembrar. 9,86. É 9,86, né? Então, essa aceleração, ou seja, isso daí foi finamente calibrado. Se a gravidade ela fosse mais ou menos, não existiria vida aqui no planeta, né? Então, assim como essa constante da gravidade, sabe? Existe N constantes, né? Que essas constantes elas foram o quê? Elas foram calibradas de uma forma que possibilitasse a existência de um ser inteligente, né? Assim como eu, como você. Então, tudo isso foi calibrado lá no início do Big Bang, né? Ali já foi calibrado tudo isso daí, tá certo? De uma forma, o que eu acho interessante é o seguinte, né? Que naquele período ali onde a física não explica, né? Sabe? Podemos entender que aquilo ali foi onde foi calibrado tudo isso daí de uma forma arbitrária, né? Então, ou seja, essa sintonia fina, né? A primeira premissa é o seguinte, que existe essa sintonia fina, né? Se mudasse uma destas constantes,
não haveria vida, né? Tão inteligente. Então, tudo bem. A premissa 2. Não se deve à necessidade física ou chance, né? Isso é o que o Greg ele coloca como premissa 2, né? Ou seja, essa sintonia fina não se deve à necessidade física ou chance. Ou seja, por quê? Porque ela foi feita de uma forma não ao acaso e nem por necessidade, mas sim uma forma arbitrária, né? Ou seja, alguém foi lá, né, e planejou, sabe, tudo isso daí, né? Ou seja, é impossível surgir um Big Bang e acontecesse de surgir aí um Big Bang aleatório e surgisse aí de repente um planeta como o planeta Terra, por exemplo. Tá? Então, se surgiu é porque teve esta sintonia fina. E quem que poderia fazer isso, né? A premissa 3, né? Seria a conclusão, é que foi um projetista, né? A existência de um projetista. Então, essas constantes, tudo, porque isso daí existia até antes da existência do universo, né? Já era possível essas constantes. Né? Então, isso daí tem filósofo que chama isso daí de quem fez isso daí foi o Logos divino, né? Logos quer dizer palavra, né? que fez com que essas constantes, né, de uma forma arbitrária, desse condições para a existência de um homem inteligente. Tá certo? Então, irmãos, nós temos aqui também, está faltando eu falar aqui sobre dois argumentos. O argumento moral, né? O argumento da ressurreição. Né? Então, pastor Hélio, eu estou pensando em trazer esses argumentos numa próxima oportunidade. O que você acha? Na próxima terça-feira, pode ser. Pode ser? Se você não tiver encrencado com o seu trabalho, Uhum. você só me avisa. Se você não puder, você me avisa. Mas Tá, eu porque acho que é. eu até gostaria de falar algumas coisas também, porque Hum. isso fala muito dentro do meu coração, fala muito comigo. E, e como tem a questão da física, né? Como eu estudei muita física, então eu posso falar um monte de coisa. Mas vamos terminar a gravação, né? Isso mexeu muito com o físico que há em você, né? Exatamente. Então vamos terminar a gravação e aí a gente faz um debatezinho aqui agora. E aí a semana que vem, na terça-feira, se você puder, você continua, senão aí fica para outra terça. Não tem problema não, irmão. Tá bom? Ok, Tudo então bem. vamos encerrar com uma oração, né? Pode fazer a oração, Walter. Amém. Glórias a Deus, né, irmãos? Vamos então tá encerrando aqui com uma oração, né? Então nós vivemos assim em tempos em que, sabe, existe muitos argumentos, sabe, irmãos? Muitos argumentos, né? Então, sabe, basta a pessoa correr um pouquinho atrás, né, procurar se ela tem interesse, né, de aumentar, né, ainda mais seus conhecimentos, né, para poder usar isso daí como uma ferramenta, né, para que diminua cada vez mais as barreiras, né, de nós levarmos a verdade, levarmos a palavra de Deus, né? Então, para nós que cremos, nenhum desses argumentos é necessário, né? Mas muitas das vezes para evangelizar, para levar uma palavra, alguém pode questionar algo nesse sentido. Eu até estava levando uma mensagem, né? E num passeio, sabe? E tinha um bar.
perto. E teve uma pessoa que ouviu eu falando, eu pregando evangelho, e era um conhecido. E essa pessoa, há muitos anos eu não via, né? Era companheiro assim, de jogar futebol, né? Lá em Minas Gerais, estava lá. E ele ouviu, ele saiu. Eu notei que ele tinha bebido, assim, tinha bebido bastante ali no bar, né? O mineiro, ele tem esse costume, sabe? Final de semana é bar, né? Então, aquele, é lógico, né? Aquele que não é crente, né? Então, aí ele saiu do bar e eu ouviu, ele quis me falar sobre o Big Bang, né? Quis me falar, querendo argumentar contra, né? Contra Jesus, contra a palavra de Deus. Mas aí eu tinha um pouquinho de conhecimento, eu falei com ele, expliquei para ele, né, os pontos ali que ele estava equivocado, mesmo dentro da ciência, né? E eu achei que foi interessante, porque ele parou, ficou ouvindo, né? Parece que ele levou um susto. Ele, de repente, ele pensou que eu ia vir com argumentos religiosos, né? Fundamentalistas, né? E aí ele, eu achei que foi interessante, sabe? Ele ter ouvido, né? Então vamos, né? Vamos colocar aqui diante do Senhor Jesus Cristo em oração, né? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor essa liberdade que nós temos, essa oportunidade maravilhosa que estar junto com os irmãos, poder estar realizando esses cultos, realizando esses estudos, e que o teu poder, teu Santo Espírito, possa estar nos ajudando, Senhor, a levar a tua palavra, a levar a tua mensagem, que sermos usados como instrumentos nas tuas mãos, com um propósito único de engrandecer o teu nome, de estabelecer o teu reino, e que nos corações, e que haja conversões, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Espera só um minuto.